Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Thales Moura e vocês estão assistindo aqui mais uma aula do curso Introdução à Literatura Brasileira. Nós estamos entrando no módulo 2, especificamente, né, hoje, e a aula número 6, né, é dedicada aí aos estudos do que antecede, então, o arcadismo brasileiro. Nomeei essa aula de hoje como as academias e o ciclo do ouro, o início de tudo. Então, é uma pergunta aí que a gente vai responder, pensando sobretudo, né, o que vem antes de Cláudio Manuel da Costa, o que vem antes desse movimento do arcadismo brasileiro, né? Então, vamos pensar um pouco sobre as agremiações, né, o movimento das associações, das academias, né, e tudo mais. Deixa eu projetar, então, aqui o nosso material de aula. Eu fiz um pequeno resumo para a gente poder, né, discutir algumas questões. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com o capítulo 2, né, de formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Então, ele fez ali um pequeno compêndio, né, de alguns momentos, né, da literatura, né, das manifestações literárias ali no século XVIII, que a gente vai detalhar um pouco mais, né? Então, nós estamos trabalhando ali com os tópicos literatura congregada, grêmios e celebrações, e Souza Nunes e autonomia intelectual. Ok? Então, vamos lá. Especificamente, é interessante a gente compreender a questão desse movimento que acontece no século XVIII, né? O que a gente tem que pensar nesse cenário é que a literatura, nesse momento, ela faz parte de uma forma de pensar em coletivo, formas de viver. Tudo está muito conectado com convenções da época. Então, vejamos bem que nós estamos no Brasil em contexto colonial e as convenções, né, vividas aqui, elas demarcavam um espaço muito conectado, né, à corte portuguesa, né, à metrópole portuguesa. Então, a literatura, né, o que estava sendo produzido em termos, né, do que a gente pode chamar de manifestações literárias ou literatura aqui no cenário, né, da sociedade colonial, ela vai perpassar muitas dessas ações que se davam aí no âmbito social. Então, trouxe alguns trechinhos aqui do Antônio Cândido comentando um pouco sobre isso, para a gente poder, né, começar a construir um alicerce para se pensar esses movimentos, né? Então, ele vai comentar em alguns pontos ali que a sociedade colonial brasileira não foi, portanto, um prolongamento das culturas locais, mais ou menos destruídas. Foi transposição das leis, dos costumes, do equipamento espiritual das metrópoles. Isso a gente já comentou, né, nas aulas anteriores sobre, né, as várias observações da crítica a respeito, né, dessa construção da literatura brasileira, né, a visão da Frane Coutinho, a visão de Antônio Cândido, né, como é que isso vai realizar nessa dinâmica, né, da sociedade colonial. Vamos pensar a partir do texto propriamente escrito, vamos pensar na dinâmica histórica, né, política, econômica, como é que a gente vai pensar isso. E aí ele continua. Os portugueses do século XVI trouxeram formas literárias refinadas, devidas geralmente à influência italiana do Renascimento, que em Portugal superou a maioria das formas de origem medieval, talvez melhor adequadas ao gênio nacional e, sem dúvida, mais arraigadas na cultura popular. Essa linguagem culta e elevada, nutrida de humanismo e tradição greco-latina, foi o instrumento usado para exprimir a realidade de um mundo desconhecido, selvagem em comparação à do colonizador.
Então percebam que Antônio Cândido aqui, o que ele está pontuando é que essa literatura, né, que vem com essas formas refinadas, né, trazidas pelos colonizadores, né, portugueses, elas vão se adequar em um projeto de literatura nacional, e o que a gente tem, né, é uma tentativa ali dos, né, dos letrados, né, dos homens cultos da época, de adaptar essas formas literárias, né, de tradições do humanismo greco-latino a esse ambiente, né, esse cenário vivenciado. E aí ele prossegue dizendo que a história da literatura brasileira é, em grande parte, a história de uma imposição cultural que foi, aos poucos, gerando expressão literária diferente, embora em correlação estreita com os centros civilizadores da Europa. Isso aqui é muito pontual, porque no século XVI, né, século XVI, XVII, até o iníciozinho do século XVIII, a vida religiosa e civil era o que regia aí, então, ocasiões para se produzir, né, uma espécie de literatura que inicia a partir, né, de comemorações, de relatos sobre a vida de personalidades, né, que tinham um prestígio, que detinham, né, uma espécie de autoridade dentro do cenário, né, político no universo aí da sociedade colonial. E a literatura versava sobre vários aspectos. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso, né? Aqui mesmo nessa aula, mas daqui a pouquinho a gente comenta mais pormenorizado. E a literatura se dava como uma espécie de solidariedade entre os letrados da época, reforçando então as convenções, né, da coroa portuguesa, convenções europeias, e também dos valores religiosos. Aí lembrando que a identidade portuguesa, né, ela era constituída e sobretudo por essa experiência da do cristianismo, né? A religião católica, ser português e ser católico eram premissas, né, dessa identidade portuguesa. Então, todas essas convenções, né, elas foram amalgamadas no universo, né, da colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, a sociedade colonial ela vivia essa atmosfera. Sobre as fundações das academias, né, foram esses movimentos que aconteceram, né, antes do movimento do arcadismo brasileiro, e que para Antônio Cândido sinalizou o germe, né, do que viríamos aí ter de qualidade literária, segundo ele, de alto nível, já iniciando aí no contexto, né, da Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, com Cláudio Manuel da Costa. Então, ele vai colocar que no século XVIII há uma intensificação, né, de uma produção de letrados aqui da colônia. Produção de clérigos, homens cultos, e aí o que a gente tinha de material nesse período eram sermões, discursos, descrições, sonetos, odes, epístolas em ocasiões de celebrações especiais, né? Chegada ao partido de pessoas importantes, e até a metade do século XVIII, as atividades, né, culturais eram concentradas na Bahia, inexpressivas, né? E mais a partir já de 1760 a gente tem a transferência, né, da capital para o Rio de Janeiro, e aí isso vai fazer com que descentralize, né, essa efervescência cultural. Então, nesse período que a gente está tendo aí, né, esse movimento da descoberta das minas de ouro nas regiões sul, há também esse desmembramento, né, de produção cultural para essas outras regiões, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a partir daí, aquele contexto ali, né, de São Paulo, Minas, Rio, começa a ter uma produção também, em termos de atividades culturais. E muita coisa vai acontecer a partir daí, embora de inexpressão assim, em relação
a nível de estética, né, em termos literários. E o que está chamando de literatura congregada, né, são esses agrupamentos, esse círculo de pessoas que se reuniam para escrever sobre esses momentos, esses acontecimentos. Então perceba que, esse tipo de literatura era uma espécie de literatura oficial, que versava sobre acontecimentos da época, sobretudo, elogios de autoridades, né, fatos, né, de acontecimentos sobre autoridades locais, né, elogios aos reis, celebrações fúnebres, né, pessoas do reinado, então versava sobre isso. E ele vai, né, sintetizar toda essa questão da literatura congregada nesse trechinho. Os letrados tendiam a reunir-se em agrupamentos duradouros ou provisórios, seja para cumprimento a longo prazo de um programa de estudos e debates, seja para comemorar determinado acontecimento. Então, existia uma divisão ali, né, entre esses grupos, né, de letrados que iam produzir determinado tipo de escrita, né, que era considerado ali literatura naquele momento na sociedade colonial, ora no século XVIII. Então a gente tem uma divisão muito específica naquele momento, né, que visava desvincular de certo modo a imagem dessa pessoa no âmbito social, ou seja, militaresco ou de clérigo, né, ou de alguma autoridade administrativa da colônia, do papel de escritor. Então, eles pretendiam, né, programar uma certa especificidade desse papel de escritor, já estava nascendo ali essa ideia. Então, tanto é que nesse período aqui há um movimento que acontece de interessante, é que eles conseguem juntar algumas vezes dentro, né, de algumas dessas manifestações de literatura associativa, diferentes tipos, né, de níveis ali, né, de sociais dentro de um mesmo grupo, né? Tanto militares e clérigos, pessoas, né, com menos, né, autoridade dentro da sociedade. Então, eles começaram, né, a montar um grupo selecionado que tentava se desvincular um pouco dessas posições sociais. E aí esses grupos eram divididos entre permanentes, temporários e ocasionais, né. Dentro do grupo das associações, eh, de literatura permanentes, a gente tinha os grupos das academias que se ligavam a questões culturais, e esses grupos eles estavam muito conectados, né, à ideia do nativismo e do sentimento nacional, que vai, né, já ser pontual tanto no movimento do arcadismo quanto posteriormente no romantismo brasileiro, que a gente já tem uma germinação dessa questão que vai ser tratada mais adiante na literatura. E aí dentro desse quadro dos permanentes, né, a Academia dos Renascidos, a Academia Científica e a Sociedade Literária, que vai se desvincular um pouco dessa ideia das academias, porque ela vai propor alguns movimentos mais revolucionários. Tanto é que ela vai ser, né, banida, ela vai ter que parar as suas atividades em um certo momento, por ser ligada aí a alguns ideais já muito, né, avant-garde para a época. As temporárias eram ligadas, né, a questões de como comemorações, né, de alguns episódios de autoridades locais da época, e aí a gente tem como exemplo a Academia dos Seletos, e as ocasionais também eram ligadas a questões de comemoração. Nessas ocasionais a gente, né, tem a exemplificação de Antônio Cândido trazendo aqui exéquias da Dona Infanta, né, a Dona Maria Francisca Doroteia, filha de Dom José I, que morre precocemente. E essa ideia das exéquias, né, são
comemorações, né, são cerimônias, celebração de ritual fúnebre sobre a morte dessas pessoas, né, que eram consideradas aí membros da elite local da época. Então, um pouquinho sobre, né, esses grêmios e celebrações para entendermos esse movimento que acontecia, né, no século XVIII, ali quando a gente fala de literatura no século XVIII brasileiro. A Academia Brasílica dos Renascidos foi criada em 1759, na Bahia, né, e era o centro cultural efervescente da época, pelo José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, nome gigantesco. E dentro da Academia dos Renascidos eram vários os temas de interesse e de discussão, né? Eles falavam sobre história, tinham estudos sobre geografia, etnografia, zoologia, botânica, então era um combo assim, então vários assuntos eram tratados ali dentro, estudados. Dentro do contexto da Academia Brasílica dos Renascidos, a gente tem uma questão interessante que já é essa desvinculação, essa expansão, né, e tentativa de integração colonial com outros pontos, né, de efervescência cultural que começavam a aparecer, tanto em Minas, quanto no Rio, quanto em São Paulo. E aqui, dentro da Academia Brasílica dos Renascidos, a gente já tem a atuação, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa, que vai ser, né, para o Antônio Cândido ali, um ponto central dentro do arcadismo brasileiro, né? Vai sinalizar ali uma literatura de alto nível já no arcadismo brasileiro. Então perceba que começa, né, já aqui na ideia dos grêmios e celebrações, alguma coisa já nesse sentido está se programando. Então temos esses temas que vão nortear também as discussões desses intelectuais, que é o tema do nativismo, né, história local, mais o indígena, então eles estão preocupados, né, com a questão indígena nesse tempo, comentando, versando sobre isso, que eram temas, né, relacionados às vivências daquele período. E em 1786, né, a Academia Brasílica dos Renascidos ela vai, né, se transformar na sociedade literária que vai durar até 1795. Então aqui a gente tem uma questão interessante, que essa transformação em sociedade literária vai ter aqui um ponto de conexão com o que estava sendo pensado ali, né, em relação a filosofia das luzes, né, a ideia iluminista europeia, que vai se resvalar ali em algumas das ideias, né, que vão permear também o arcadismo brasileiro, com algumas questões muito específicas, né, em detrimento da estética barroca, como, né, o combate ao artificialismo em prol de uma dicção mais natural, a ideia de modernização da sociedade, né, do ensino e do governo, e essa transformação pela qual vai passar a Academia dos Renascidos, né, para a sociedade literária, vai ser fundamental porque vai, né, lançar à luz aí a questões pontuais que estavam sendo vivenciadas ali. Já vai demonstrar um certo desgosto ali daqueles intelectuais em relação ao estatuto colonial. E aqui a gente já tem aqui alguma inspiração, né, de aspirações ao movimento de independência em relação à metrópole. Então, é um movimento aí de intelectuais que começa a ser visado nesse sentido. A Academia dos Seletos, né, de 1752, no Rio de Janeiro, era presidida aí pelo padre mestre Francisco de Faria e pelo secretário Manuel Tavares de Sequeira Sá, e foi uma academia criada especificamente para celebrar aí o Gomes Freire de Andrada, né, uma autoridade importante do período. E temos aí participando então desse movimento uma personalidade aí interessante, que é o Feliciano Joaquim de Souza Nunes. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele.
E aqui nesse período, o Antônio Cândido vai dizer que a produção feita aqui é uma subliteratura, feita de glosas, adulação, trocadilhos, falsa modéstia, né. Então o que acontece aqui, na verdade, não passa, né, de, manutenção de valores dominantes. Então, nada diferente está acontecendo aqui, né, está propondo alguma mudança, alguma atualização em relação a esse cenário de dominação, né, e os valores que já eram previstos aí em termos de convenção, né, no contexto do cenário colonial. Então, questões relativas à lealdade à igreja, coroa, e as pessoas que estavam produzindo aí continuam sendo, né, em sua grande maioria, clero, magistrados e militares. E aí ele traz um exemplo interessante para a gente entender como é que era essa literatura produzida nesse período, né? E o que ele vai dizer é o seguinte sobre, né, esses trechinhos. Aqui a gente vai ter alguns versos trocados entre o secretário Manuel Tavares de Sequeira e Sá e o meritíssimo acadêmico, desembargador dos agravos e juiz do fisco, doutor Roberto Carribeiro. São esses poemas trocados entre eles, né? A produção ela vai se limitar, na maioria dos casos, a isso, né? Essas trocas, né? Eles trocavam poemas entre si e alimentando aquele círculo, né, fechado de intelectuais. Então, o poema vai se compondo da seguinte forma: deste ribeiro a métrica corrente, que da Castalha ao Jofa se desata, né? Castalha é a ninfa aquática, né? Ela inspirava o gênio poético daqueles que bebessem de suas águas, né? Castalha ao Júfara, que está sinalizando aí a gota de água com aspecto de pérola, né? Então, deste ribeiro, a métrica corrente que da Castalha ao Júfar se desata, deste rio tomando a estância grata, as musas mais que o Pimpla florescente, né? O Pimpla é um lugar consagrado às musas. Nas produções de engenho que afluente nos despende e na cópia que dilata de conceitos bem mostra em pura prata ao rio claro e em glórias transparente. Com razão, pois, se observa que hoje Clio, a Clio é a grande deusa, né, proclamadora da história, né? Ela é a musa da história e da criatividade. Então, com razão, pois se observa que hoje Clio, a ilustrar esse Rio de Janeiro, neste ribeiro corre em desafio. Clio está, né, contando a história do Rio de Janeiro, né, coloca o Ribeiro aí como essa personalidade importante, que está aí à frente, né, desse cenário. Discorro que do bipartido outeiro uma colina, discorre para aumento deste rio a torrente caudal deste ribeiro. Essas elocuções visando, né, esses elogios, né, em relação a essas pessoas, essas personalidades da época. E aí o Antônio Cândido, né, vai dizer que, nesse sentido, há uma réplica, né, do Manuel Tavares. Ele escreve isso para o Ribeiro e o Ribeiro vai fazer uma réplica para ele, né, escrevendo os seguintes versos, né, e ainda vai colocar uma notinha explicativa para esse termo secura, né, que ele coloca nos seus versos aqui. Então, né, o Ribeiro recebe aqueles versos do Manuel Tavares e agora o Ribeiro vai escrever para ele de volta, né? E aludindo aqui, ele vai dizer que esse termo secura, que nessa primeira estrofe, ela vai aludir ao Sequeira, né, que é o sobrenome do secretário. Então tem, né, tem as explicações, né, e tem também esses trocadilhos. Do oceano, a umidíssima corrente, que em profundos abismos se desata, secura chama a antífrase mais grata, em vós
sendo a dilúvios florescente, este mar, vosso fluido e afluente, ao Parnaso por veias se dilata, e dele enchestes de apolínea prata, uma prata polida, trabalhada, traz ao ribeiro e ao rio transparente. Essas enchentes em que nada Clio, no Ribeiro e no Rio de Janeiro, vossas são, sem contenda ou desafio. Então, ele traz novamente a musa da história e da criatividade, né, para poder contar essa história dessa relação entre o Ribeiro e o Rio de Janeiro. Dos dois vértices desce o ar do outeiro, desce o ar da colina, o morro, né, o monte, esse mar. Já parece mar o rio, e já parece rio este ribeiro. Essa comparação entre o ribeiro e o rio, né? Então tem esses trocadilhos, né? E esses contextos aí de adulação, né? De troca de poemas entre si. Então o que o Antônio Cândido está dizendo que a produtividade, né, literária desse período ela vai ser composta majoritariamente por esse tipo de exercício, né? Então ele vai, né, criticar, né, dizendo que essa vai chamar de engenhosa retórica antipoética, de mau gosto, trocadilhos estéreis, né? E essa ideia desse engrossamento recíproco, essa troca de elogios entre os literatos aí da época, né? Para ilustrar, para vocês entenderem como é que isso funcionava dentro da dinâmica da escrita, né, literária do período. Um ponto aqui de inflexão, né, nesse cenário seria o Souza Nunes, né, que vai já sinalizar uma proposta de autonomia intelectual aos homens da colônia. E ele vai dizer o seguinte: desta revoada de maus poetas e letrados pedantes, convém, talvez, destacar Feliciano Joaquim de Souza Nunes, ideador e promotor real da Academia dos Seletos. Então, a gente vê, né, que existiam as pessoas, o presidente era o padre, né, e existia também o secretário, que era um magistrado, então essas pessoas que estavam à frente do movimento, mas por trás existia essa pessoa que era o Feliciano Joaquim de Souza Nunes, que ele, né, era o ideador e o promotor desse movimento, desses intelectuais. E aí ele prossegue que é com efeito digno de nota esse moço que, e se for certa, né, a data do nascimento assinalada pelos biógrafos, aos 18 anos põe em movimento sacerdotes, magistrados, militares da capital da colônia, animando-os, coordenando-os, propiciando a versalhada de que resultou o único volume impresso de literatura associativa do século XVIII. Então, ele era uma espécie de gênio autodidata, né, que estava ali comandando todo esse pessoal, né, influente na época. Que aos 21 anos teria composto ainda 7 volumes de um tratado moral que assombrou os letrados do Rio e que se imprimiu em 1758, apenas o primeiro, mandado destruir por Pombal, a quem fora dedicado. Né? Para a história literária, interessa, então, a breve aura de precocidade em que se revelou um dos brasileiros mais aplicados ao progresso mental da pátria. Então, nesse tratado moral, o Joaquim de Souza Nunes ele vai trazer diversas questões, né, a respeito desse trabalho intelectual, né, já nascendo no Brasil colônia e que propunha certos movimentos, né, em prol de começar a pensar uma autonomia intelectual, né, nesse cenário. E o Joaquim de Souza Nunes, né, para construir esse trabalho, né, esse tratado moral, ele vai se apoiar na figura desse padre beneditino, né, o Benito Jerônimo Feijó. Ele era um padre beneditino, um filósofo, ensaísta, uma grande personalidade do século XVIII em Portugal, para escrever algumas
das teses que vão compor esse trabalho que, né, vai chamar muita atenção desses intelectuais, desses letrados da época. Dentre as questões levantadas por ele, pensando nessa ideia de autonomia do pensamento intelectual, a gente tem que ele, né, critica o excesso de bens, né, materiais, para ele estar conectado à ideia do mal, né, do não produtivo. Ele vai colocar, né, que a verdadeira nobreza é a do caráter. Ele tem esses pensamentos já que estão permeando esse tratado, né, do Joaquim Sousa Nunes. A virtude da mulher é a base, né, do casamento. Então, o que a gente tem em relação a essa ideia do casamento, né, e aqui é casamento, tá, pessoal? Depois eu vou fazer a revisão no PDF. Mas aqui a gente tem um tipo de pensamento ainda muito conectado, né, a esse padrão, né, de convenções sociais europeus e patriarcais, mas em outros momentos o Antônio Cândido vai dizer que ele foi muito feliz em algumas observações, é, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes, né, dentre essas observações, ele vai dizer que os pais deveriam prover o futuro dos seus filhos, e aqui, agora especificamente, né, que as mulheres são intelectualmente tão capazes quanto os homens, e outro ponto que a capacidade, não a idade, marca a superioridade, né, de um irmão sobre o outro, o que vai revelar aqui já o início de um pensamento, né, a crítica ao patriarcalismo, em que o irmão mais velho ele detém aí, né, a autoridade dentro do contexto das relações familiares, e essa, né, uma espécie de já germe do que seria a ideia de autonomia em relação, né, às mulheres, né, nas configurações aí sociais. E sobre a ideia do bom amigo, né? O bom amigo seria um tesouro e o falso, né? O pior mal. Então, o que Antônio Cândido está sinalizando aqui algumas desses pontos, que é essa questão da autonomia intelectual das mulheres, né? E uma certa crítica ao patriarcalismo, patriarcado, já dentro desse contexto que na literatura produzida no século XVIII, que é o que vai destacar o papel, né, do Sousa Nunes no meio desse pessoal todo que está produzindo esse tipo de literatura, que é mais uma troca de elogios mútuos entre letrados do que está propondo alguma revisão no tipo de pensamento que movia, né, a atividade intelectual daquela época, né, o século XVIII. Tá? Então, só para a gente concluir, a gente pensar, por exemplo, né, o que está acontecendo aqui nesse momento em relação à literatura e sociedade no século XVIII, antes de chegarmos ao Cláudio Manuel da Costa no arcadismo, é a relevância, né, dessa personalidade que existiu nesse momento, né, e como ele, né, foi tentou ficar, tentaram apagar, né, esse papel, né, do Sousa Nunes na história. Ele tem essa ideia do autodidatismo, ele aprende tudo, né, muitas das coisas que ele aprende sem mestre, sem escolas, né, e ele tem uma coisa interessante que, ao mesmo tempo que ele tem esse respeito em relação à instrução e os livros, ele também tem uma confiança plena, né, de que em alguns momentos ele pode, né, dispensar esses conhecimentos livrescos, porque, segundo ele, não adianta o conhecimento livresco se você não compreende o que, né, isso pode significar, o que isso pode modificar na sua vida. Então, aqui já tem uma crítica também em relação a essa ligação do intelectual com o prestígio social, visto que ele, naquele momento, ele não participava, né, desse círculo de intelectuais, não era considerado dentro desse círculo de intelectuais por ser muito jovem ainda, não ter esse prestígio intelectual que era vivenciado naquele período. Ele já coloca, né, à tona essa ideia dessa pesada crosta de convenção e conformismo
que existia nesse contexto, né, o lugar do intelectual na sociedade brasileira da época era em segundo plano, porque se você não tivesse um lugar de prestígio na sociedade, não fosse clérigo, magistrado, militar, você não era considerado ali como um intelectual. E aí já tem o início, né, de uma manifestação que visa mostrar para nós, brasileiros, também que somos capazes de produzir como os europeus, né, de criar, de fazer produtos intelectuais. O que vai, né, deslanchar ali no arcadismo com Cláudio Manuel da Costa coisas muito interessantes, né, processos criativos muito interessantes, mas que tem já o seu germe, a sementinha plantada aqui nesse contexto das academias, das agremiações, né, essas associações de intelectuais que ficavam trocando figurinhas entre si ali, né, se adulando, né, com esse tipo de subliteratura que o Antônio Cândido vai dizer que era de muito mau gosto, mas que vai, né, no meio desse pessoal todo aí, vão existir alguns movimentos que vão projetar luzes para o que virá, né, adiante dentro da cena da literatura brasileira, sobretudo a figura de Souza Nunes, ok? Então, né, para essa aula de hoje é só, uma aula mais curtinha, que é essa abertura para poder comentar sobre arcadismo. Nos vemos aí no nosso fórum de discussão, tá? Para a gente reforçar esse conteúdo de hoje. Um abraço a todos.